Olá, meus angels! Tudo bem com vocês? Quem não me conhece, bem-vindo ao meu canal. E pra quem já me conhece, muito bom ter você aqui de volta. E o assunto do vídeo de hoje é um tópico, uma questão, né, que muita gente vem aqui me perguntar, né, questão de trabalho no Canadá. E eu queria dar o meu ponto de vista sobre várias coisas que estão acontecendo na minha vida. E eu queria dar aqui uns updates do que está acontecendo e também da questão geral do país. Então, eu queria falar com vocês rapidinho sobre essas questões e também conversar com vocês sobre a carreira e trabalho no Canadá. Nós sabemos que por muito tempo nós vemos pelos jornais espalhados pelo Brasil inteiro manchetes como Canadá precisa de você para trabalhos, Canadá precisa de TI. Direto nós vemos manchetes nesse sentido, né, de que o Canadá precisa de imigrante para trabalhar, as pessoas do Canadá estão ficando cada vez mais velhas e a mão de obra está ficando cada vez mais escassa. Por muitos anos teve essa questão do Canadá precisar bastante de mão de obra estrangeira para conseguir suprir com as demandas que não estavam sendo supridas pelas pessoas que moravam aqui. Então o Canadá continua sendo um país que recebe muitos imigrantes e também continua sendo uma das opções favoritas para brasileiros, por exemplo, porque é um país que tem os steps, né, os passos de imigração muito facilitados. Tem um sistema de pontos, se você tem faculdade, mestrado, você ganha mais pontos, se você é casado, se você, por exemplo, é de uma área específica, você ganha mais pontos. Então, assim, coisas que eu não vou entrar em detalhes, porque não é muito a minha área de experiência. O Canadá sempre foi muito receptivo a imigrantes para ocuparem áreas que precisem de uma mão de obra mais qualificada, mas também para os famosos entry-level jobs, que são os jobs ali, os empregos mais de entrada, né? Que igual a gente fala, atendente de fast food, faxina, construção, que são alguns que você precisa ter ali umas habilidades específicas. No entanto, se você não tem tanta experiência, você também consegue ingressar nessa carreira. Por experiência própria, eu posso falar da minha experiência, mas também uma coisa geral que tem dados apontando, é que tem mudado bastante essa relação nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. O Canadá agora oficialmente entrou em recessão, então muita coisa tem mudado. A gente já vem conversando aqui no canal, né? O aluguel aumentou drasticamente, é bastante caro você vir pro Canadá agora e procurar um lugar para morar. Tem lugares que o preço tá muito absurdo, igual Toronto, que acho que é um dos lugares que são preferenciais para muitas pessoas. Um apartamento de um quarto pode chegar a custar $2.000 por mês, ou até mais, né, porque ainda tem condomínio, utilities, que é luz, energia, estacionamento, então depende muito da área que você vai morar. Tem algumas cidades mais interioranas que ainda tem um preço mais acessível para você conseguir um aluguel. No entanto, pelo outro lado, você não encontra tantos empregos disponíveis quanto nas cidades maiores. Então, tem acontecido uma crise aí, tem muita coisa acontecendo. A gente também já falou bastante dessa crise dos moradores de rua, que tem aumentado bastante aqui no Canadá, porque muitas pessoas não têm pra onde ir, não têm onde morar, não conseguem pagar aluguel, mas na questão de trabalho, isso tudo, voltando, né, isso tudo pode ser resumido por uma coisa, a questão do trabalho, gente. O salário mínimo não tem acompanhado a inflação. Uma pessoa que ganha um salário mínimo dificilmente vai conseguir pagar tudo, se ela é sozinha, né, pagar aluguel, pagar mantimentos, porque tudo tem aumentado muito, tem ficado muito caro. Aí, geralmente, as pessoas moram num quarto, alugam um quarto, que aí fica mais em conta. Vem com família, marido, que aí já dá uma ajudada. No meu caso, por exemplo, eu moro com minha família. Então, tudo isso vai facilitando para essa pessoa conseguir a imigração pro Canadá. No entanto, primeiro, né, igual eu falei, o salário mínimo não tem acompanhado a inflação. E também tem outra questão que eu, particularmente, estou passando por ela. Eu tenho quase 6 anos de experiência com marketing. No entanto, experiência canadense mesmo, eu tenho 2 anos de experiência. E recentemente, no início do ano, eu mudei de área. Apesar de continuar trabalhando com marketing, eu comecei a trabalhar com coordenação, planejamento de eventos e o que eles chamam aqui de Project Coordinator. Então eu comecei a trabalhar numa área um pouco diferente da área que eu trabalhava antes, que era o marketing digital. E eu estou ali no meio, gente. Eu não tenho tanta experiência, assim, por exemplo, algumas vagas pedem 5 anos de experiência, 10 anos de experiência, mas geralmente é a experiência canadense, primeiramente, que conta. E segundo, por exemplo, no que aconteceu comigo. Meu contrato era para ter ido até fevereiro na empresa que eu estava trabalhando e toda a divisão da empresa foi extinta. Então, eu, meus colegas, minha chefe, todos nós fomos mandados embora, entre aspas, né? Eles falam layoff, mas eles extinguiram o setor que a gente estava. Então, nós tínhamos a opção de ir para outros setores. E, no entanto, o setor que me ofereceu uma vaga não era um setor que fazia sentido comigo, com as minhas aspirações de carreira. E o setor que tinha absorvido a minha posição era o setor de vendas e eu não
não queria muito ir pra esse lugar, porque primeiro eu precisaria viajar, segundo, o salário era bem menor, eu falei assim, não, eu tô bem, eu vou procurar outro emprego. Então, recentemente eu finalizei o meu contrato com a Telos, amo a empresa de paixão, todas as pessoas que eu conheci lá, a empresa é realmente uma empresa muito boa pra se trabalhar, não tenho nada a falar da empresa. Era um trabalho muito puxado da questão de coordenação de eventos, mas é uma área que eu me apaixonei. No entanto, eu agora estou aberta a trabalhar em busca de um novo trabalho e tem esse problema que eu estou no meio. Eu não tenho 5 anos, 10 anos de experiência canadense, eu só tenho 2 anos, e muito menos experiência na área que agora eu estou rumando, que é a área de eventos, de organização de eventos. Então, eu me encontro no limbo, porque algumas vagas, elas são o que eles chamam de entry level, áreas que não precisam de tanta formação, mas aí eles geralmente colocam mais estudantes, que é pra fazer o internship, que é o estágio daqui, então geralmente eles colocam essas pessoas, ou pessoas que acabaram de sair da graduação. E eu, quando eles vão ver meu currículo, eu me formei em 2020, então já faz um tempo que eu me formei. Depois disso eu fiz pós-graduação. Depois disso eu trabalhei, então eu tenho muita experiência de trabalho. No entanto, não é uma experiência sólida pra área que eu tô aplicando. Agora, o que tá acontecendo é isso. Eles estão exigindo profissionais cada vez mais qualificados, com uma qualificação muito alta de muitos anos, pra ocupar essas vagas. E quando é o entry-level job, eles não aceitam pessoas que já têm um pouco mais de experiência, além de pagarem muito menos. E também tem o outro extremo, que são vagas que demandam muito de coordenação, de gerência, e que elas não estão pagando o salário que deveria ser pago. Que elas estão ali, teoricamente, gente, passando a perna nas pessoas e falando assim, esse, por exemplo, um gerente de marketing, ele supostamente era pra ganhar entre 35 até 50 dólares por hora, gente. Tem lugar que é até muito mais que isso. Aí tem uma empresa que vai lá, nós precisamos de gerente de marketing. Quanto que vai pagar? 25, 28 dólares. Para um cargo de gerência, você não pode ter uma equivalência diferente do salário geral, né? Porque tem uma questão de ética aí mesmo, né? A pessoa vai assumir muitas responsabilidades, vai gerenciar uma equipe, então o salário deveria ser de acordo com a posição de que ela está sendo colocada, mas algumas empresas, elas passam a perna e tentam pegar aí pessoas mais experientes, mas pagam muito menos. Então não vale nem muito a pena aplicar para essas vagas. Mas tem acontecido essa questão. E depois da pandemia, de tudo, tem aumentado muito o desemprego. Então tem isso. São empresas buscando pessoas super qualificadas ou nada qualificadas. Tem as pessoas que estão ali no meio. Eu comecei a procurar agora por emprego, então não posso falar muito. Então eu tô conseguindo fazer algumas entrevistas, tenho conseguido entrar em contato com umas empresas bacanas, mas nada muito promissor ainda. Nada tenha me brilhado aos olhos. Tem essa questão desse salário que ou tá muito baixo ou que eu não tenho qualificações ainda pra enviar meu currículo. Mas tem outra questão que pega muito aqui no Canadá, gente, que é a questão do contrato. Que é uma coisa que até que eles começaram a mudar muito no Brasil, né? Porque eu lembro que antes era só com a carteira assinada, que geralmente você conseguiu um emprego. Agora tá mudando bastante, mas aqui no Canadá, muitas vagas são em formato de contrato. Então você não é contratada direta da empresa, mas é você como se fosse um PJ, né? Igual no Brasil. Então você é um autônomo, você oferta seu serviço, você não tem direito a benefício, é só o salário, às vezes o salário é um pouco maior do que seria se você tivesse benefícios. No entanto, você não tem benefício, você não consegue o severance, que é quando você é desligado da empresa, você consegue esse seguro-desemprego diretamente com a empresa, ela paga seu salário integral dependendo do tempo que você trabalhou para a empresa. Então, esse severance é diferente do EI, que é o Employment Insurance, que seria o seguro-desemprego daqui do Canadá. Então, a empresa te paga um salário integral, depende muito do quanto tempo você trabalhou, então são coisas totalmente separadas, específicas, mas nessa relação de contrato é diferente, porque você não consegue benefícios e também é temporário, né? O seu contrato é temporário, ele vai acabar, pode ser mensal, pode ser alguns meses, pode ser anual, tem a possibilidade geralmente de renovar. Eu, por exemplo, na Telos, eu estava em regime de contrato, por isso que foi muito fácil eles extinguirem todas as relações trabalhistas no grupo que eu estava, né, no meu setor, porque a maioria das pessoas estavam ali em contrato, né? Então, você só fala, não queremos mais continuar, beleza, tchau. Então é muito mais fácil. Então esse é um problema muito grande. E outra coisa que tem acontecido muito, que eu tenho visto muito na minha busca de emprego, é o aumento das vagas part-time. Então, em vez da empresa fornecer uma vaga full-time, que é um período completo, né, que são as 40 horas semanais, eles oferecem um part-time, também colocam todas as qualificações, especificações que você precisa, que geralmente são muitas coisas, e também você vai ter o mesmo número de demandas. No entanto, você vai trabalhar só meio período. Você não vai trabalhar o período completo, né, período integral.
legal. Então, assim, isso é uma tendência que tem acontecido bastante. Mas eu, por exemplo, que eu não quero mais trabalhar em regime de contrato, porque eu quero ter mais estabilidade e eu também preciso pagar minhas contas, eu preciso de mais horas. Então, isso não faz tanto sentido. Então, part-time, você vai trabalhar 20, às vezes 25 horas por semana, o que às vezes não é muito interessante, né, para um trabalhador que já tem mais qualificações. E essa é uma tendência que eu tenho visto muito nessa busca de emprego. E eu não sei como é que vai ser o futuro, igual eu falei, né? Eu estou em busca de um emprego, eu estou olhando, estou esperançosa, tem algumas vagas bacanas aparecendo. Pro futuro, eu só queria conversar com vocês um pouco mais sobre essas dinâmicas mesmo de trabalho, o que tá acontecendo aqui. Isso tudo é mundial, gente. No Brasil também tem muitos problemas, mas o Brasil desde sempre é um país que tem um nível de desemprego muito elevado, né? O Canadá agora tá enfrentando essas questões. Eu não sei querer desanimar, né? Se você tá pretendendo mudar ou se você tá mudando pro Canadá, possibilidades são infinitas, né? Não quero te desanimar. No entanto, essa é a realidade que eu estou enfrentando agora. Também, no meu ponto de vista, né? Na minha cidade, eu moro numa cidade um pouco menor, que é Cambridge, mas eu tenho a possibilidade de deslocamento. No entanto, assim, né? Pode mudar se você tá decidindo ir pra Toronto, se você tá decidindo ir pra Vancouver, mas tem essas questões que eu te falei, né? O aluguel tá um pouco mais caro, o custo de vida em geral aumentou bastante. Então você tem que colocar tudo na ponta do lápis e ver aí. E se você tá vindo pro Canadá, igual eu vim 2 anos atrás, sem emprego nenhum, pensa bastante e faz um planejamento financeiro bom pra você ter pelo menos 6 meses, gente, de tranquilidade financeira se você mudar pra cá, porque eu já estive nessa situação. Pior coisa que pode acontecer é você mudar de país, não conseguir um emprego porque tá achando que vai conseguir um emprego com 2 semanas, com 1 mês. A pior coisa que tem é isso, gente. Não confie que você vai conseguir um emprego tão rápido, porque o processo seletivo também é demorado. Quando eu fiz o processo seletivo da Telos, foi acho que 1 mês, assim, intensivo de processo seletivo. Eu fiz 3 ou 4 entrevistas e etapas do processo. Então é uma coisa muito extensa, gente. Não é uma coisa fácil. Ainda mais que você tá mudando de país, tentando entender as dinâmicas. Por isso que eu queria fazer esse vídeo, gente, pra falar que eu, depois de 2 anos, eu estou aqui desempregada novamente. No entanto, eu agora tenho um seguro-desemprego. Então eu posso ficar tranquila pra buscar um emprego com mais calma. Eu não preciso sair desesperada aceitando qualquer emprego. Agora, quando você chega num país diferente, que você não sabe nada da cultura, que você ainda tá se ajustando, que você já tá pagando um aluguel que tá um absurdo, porque agora tá um absurdo, alguns lugares estão pedindo depósitos de 2, 3, 6 meses. Pensa bastante, pensa bem como que você vai fazer esse planejamento, porque o que eu quero com esse vídeo é te ajudar, gente, a não passar por situações penosas e danosas pra você e pra sua saúde mental, porque mudar de país é um processo duro, é um processo de desafio, e chega aqui com uma mente, assim, mais tranquila, gente. Não que eu vou sentar e ficar tipo, eu tenho 6 meses de dinheiro, vou fazer nada. Não, mas se acontecer alguma coisa, você tem esse dinheiro guardado, você pode, se eu conseguir um emprego em 1 semana, ótimo, vou usar esse dinheiro como um fundo de emergência. Pense bem, tá? Porque não está fácil a situação, tá cada dia ficando mais caro. Então, às vezes, você é qualificado, você tem graduação, você conseguiu um emprego bom no Brasil e acha que só isso vai te segurar e vai te garantir um emprego bom aqui. Porque eu tô falando isso porque eu tinha essa ideia. Porque eu, quando eu cheguei aqui, eu era graduada, já tinha pós-graduação, achava que eu ia conseguir um emprego com 1 semana, mas também fui parar no fim de mundo. Então, assim, não é tão fácil quanto parece. No entanto, quando você chega aqui, você tá disputando com as pessoas que, assim, tem 2 graduações, 4 mestrados, 5 pós-doutorado. É uma loucura, gente. São pessoas do mundo todo que talvez tiveram vivências diferentes, privilégios diferentes. Então, você tem que assegurar que você vai ter seu bem-estar e vai ficar bem nesse primeiro momento. Por isso que eu tô aqui, gente, pra te ajudar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, gente, por favor, curte, comenta alguma dúvida. Vou deixar linkado aqui na descrição alguns dados, algumas reportagens falando sobre a questão do desemprego. Óbvio, maioria em inglês, né? Infelizmente, mas é muito fácil traduzir aí no seu computador. Pensa bastante com carinho em tudo que eu falei. Se você deseja vir pro Canadá e estiver imigrando, eu desejo muito boa sorte nesse processo. Eu espero que dê tudo certo. E se precisar de qualquer coisa, gente, comenta e vamos conversar, gente. Vamos conversar. Tomara que seu processo seja bem tranquilo e bem pacífico, assim, pra você ficar com a sua mente livre pra viver essa nova vida em um novo país e recomeçar. E muito obrigada por ter chegado até aqui. Até mais. Tchauzinho.